Olá amigos, tudo bem? Sou o professor Romildo Tavares, professor do Colégio Ari de Sá. Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a independência das 13 colônias inglesas na América. Espero que vocês estejam aí bem acomodados e aproveitem aquilo que nós iremos conversar agora. Vejamos. Estados Unidos, independência e guerra civil. É muito comum em vários livros vir dizendo independência dos Estados Unidos. Bom, quando torna-se independente, realmente surgem Estados Unidos. Antes, nós tínhamos colônias inglesas que se formaram na América do Norte e que tinham características bem diferenciadas, até mesmo por questões regionais. Colônias no norte, colônias no centro, colônias no sul, e que fatores climáticos, dentre tantos outros, fizeram com que elas fossem se moldando de forma diferenciada. Então vamos entender aqui o seguinte: as colônias do norte divergem das colônias do sul. Primeiro, comércio. Buscaram se desenvolver o comércio. Aí vem a primeira premissa para isso. Para que eu possa comercializar, eu preciso que tenha compradores. Se eu preciso de compradores, eu preciso que estes trabalhadores sejam assalariados, para que eles possam converter os seus salários em compras. Então, toda a manufatura produzida por uma mão de obra livre e assalariada vai fomentar, vai estimular o desenvolvimento do comércio. Então aqui eu vou ter uma pequena propriedade, vão existir fazendas, com certeza, mas todas elas de bem menor porte do que aquelas que vão existir aqui na região sul. Na região sul eu tenho plantation. Você já deve ter visto isso com o seu professor de geografia, ou professora no caso. E para o seu professor ou professora deve ter dito que o plantation, ele se enquadra aqui com algumas características bem peculiares, bem próprias. É monocultor, é escravocrata, latifundiária e exportadora. Sua professora ou seu professor de geografia deve ter dito monocultora, produção de um produto só, para atender muitas vezes a demanda da metrópole que domina. No caso dos ingleses, um dos produtos que se destacava era o algodão, porque ele atendia a necessidade da indústria têxtil da Inglaterra. Então nós vamos ter aqui a monocultura. Escravocrata, utilizando-se mão de obra escrava africana. Latifundiária, grandes propriedades a se perder de vista. E exportadora, mais uma vez eu repito, exportando para a metrópole para atender a sua necessidade. Então observe que são dois tipos de colônias que se distanciam, estão centradas em um local, na América do Norte, mas que possuem características de desenvolvimento bem diferenciado. Essas colônias, então, mas por que isso? Bom, por que uma foi assim e a outra não? Você vai lembrar que seus professores já devem ter comentado sobre isso em anos anteriores, do que é uma coisa chamada negligência. Com o que é ser salutar. Negligenciar, se alguém tiver o dicionário aí rapidinho, consulta, você vai ver que é ser relapso, não ficar atento, não fiscalizar,
e salutar. Boa. Uma negligência boa? O que é uma negligência boa? Quer dizer que se ninguém me fiscalizar, para mim é melhor? Bom, se eu souber aproveitar esse tempo em que ninguém está me fiscalizando, eu posso ampliar. No caso das colônias do norte, poderiam ampliar o seu comércio, poderiam ampliar a sua riqueza. Tanto que existia algo chamado de comércio triangular. O comércio triangular, ele envolviam as colônias da região norte, da América do Norte, aquela região caribenha e a África. Então, colônia do norte, da região norte, vinham até a região caribenha, faziam negócio, faziam a aquisição de subprodutos da cana-de-açúcar. Aí você lembra, subproduto da cana-de-açúcar, o melaço, o rum, o aguardente. Esses produtos que tinham pouco valor, porque o valor da cana realmente estava no açúcar. Então, enchia-se o navio com esses produtos, além de outros, e eles iam até a região da África, notadamente a África Negra, a África Subsaariana. E quando lá estavam, negociavam. E qual era o produto que tinha na África que seria de tanto interesse? Ora, escravos. Negros, escravizados, que seriam comercializados. Professor, mas o senhor acabou de falar que o norte desenvolvia o comércio com mão de obra livre. Qual o interesse, então, em ter escravos? Aí é que está. O escravo, para eles, era mais um produto a ser comercializado, era mais um produto a ser negociado. E qual seria um comprador proeminente para isso? Ora, as colônias do sul, elas precisavam de mão de obra, elas eram escravocratas. Se elas eram escravocratas, elas precisam cada vez mais de escravos para a sua produção monocultora. Existia pacto colonial? Sim. Foi fiscalizado? Não. Está aí a negligência salutar. As colônias do norte souberam aproveitar essa flexibilidade que a Inglaterra proporcionou e se desenvolveram comercialmente. Foram crescendo, cada uma dentro do seu estilo. Bom, também vamos ter aqui, meus queridos, a chamada Guerra dos 7 Anos. Uma guerra entre colonos ingleses, colonos franceses, guerra essa travada naquela região hoje que, a grosso modo, eu poderia dizer que era o Canadá. Só para você se situar, não vamos aqui delimitar geograficamente, né? Eu precisaria de um mapa e não disponho no momento. Mas vejamos o que é que acontece. A França e a Inglaterra disputavam aquela região, uma região rica em caça, uma região muito próspera então economicamente. Eu disse caça, aí você aí já está pensando, matar animais? Naquela época não se tinha essa mentalidade de preservar a natureza, de preservar a fauna, preservar a flora, preservar as florestas. A pele dos animais era uma fonte de renda. Caçadores matavam ursos, guaxinins, raposas e qualquer outro animal que assim pudessem extrair a pele, de preferência quanto mais felpuda melhor, e essa pele seria transformada em chapéu, casaco, né? E comercializada. Então isso é uma fonte de lucro.
Lembre-se que aquela região é fria e que a Europa, que seria um mercado consumidor também desses produtos, também tem seus problemas de invernos rigorosos, né? Então, só que a Inglaterra, ela obtém a vitória. Ela ganhou, mas alega que não há vitória sem gastos. E muitas vezes, para se obter a vitória, se gasta muito mais do que se tem. Então, a Inglaterra ganha a guerra, mas alega ao seu final estar descapitalizada. Sofria um problema de crise em função do gasto que teve com a guerra. E aí você vai pensar, e qual é a solução? Qual a solução para recuperar os cofres ingleses? Ora, uma solução que toda nação geralmente faz. Recorre aos tributos, recorre aos impostos. Essa nação recorre aos impostos, recorre aos tributos, aumentando-os para ampliar sua arrecadação. Independente se o contribuinte quer ou não, pode ou não pagar, se ele tem como arcar com aquilo ali. Ela faz. E os contribuintes vão ter que desembolsar. Consequentemente, a Inglaterra criou para isso algumas leis. Leis como a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do chá. Bom, vejamos. Lei do açúcar. Todo e qualquer açúcar só poderia ser comprado a partir das Antilhas, mas sob o controle inglês. E pagar-se-ia um imposto sobre esse produto. Agora você imagina uma colônia como a região norte, que comercializava de certa maneira livremente, agora ter sobre ela o jugo da lei do açúcar. Isso desagradava. Lei do selo. Não sei se você ainda já viu uma carta atualmente, né? Os e-mails, as redes sociais, elas extinguiram quase as cartas, mas carta, ela tinha um selo pequenininho e que era vendido, no caso nosso aqui do Brasil, pelos correios. E nós, era como se fosse o pagamento para a emissão, né, o envio daquele envelope. Na Inglaterra, o selo passou a ser obrigatório em todo e qualquer documento circulante impresso. Então, o livro que você tem, o caderno, qualquer coisa que tivesse impressa para poder chegar a circular, deveria ter o selo da coroa. Panfletos, jornais, revistas, baralho, até mesmo a Bíblia. Então, imagine, uma colônia envolvida em transações comerciais, para que cada documento tivesse validade, para que cada impresso pudesse circular, um selo, uma fonte de recuperação inesgotável. Economia aqui ia se recuperar, era uma fonte de lucro, né? Uma fonte de recuperação econômica aqui que seria inesgotável. Veio a lei do chá também. Lei do chá, bom, você deve lembrar que os colonos ingleses na América são descendentes dos primeiros colonos que para lá migraram. Ou seja, eles são ingleses.
eles têm na sua ancestralidade os costumes ingleses. E o consumo de chá entre eles era algo extremamente popularizado. E eles poderiam consumir chá escolhendo aonde comprar. Então é algo muito comum, como é o café, né? Entre nós aqui no Brasil, o chá para eles era algo muito comum. E aí eles vão então se deparar agora com uma lei chamada Lei do Chá, lei essa que entregava a exclusividade do comércio do chá a uma companhia de comércio, ou seja, estava havendo o monopólio sobre o comércio de chá. E isso, consequentemente, desagradava. Todas essas leis, elas desagradavam aos colonos e deixavam com que eles ficassem insatisfeitos. Mas aí vamos ver. Primeiro Congresso de Filadélfia. Professor, primeiro Congresso de Filadélfia, vamos pensar. Você já deve ter estudado algo chamado Iluminismo. Aquelas ideias que Voltaire, John Locke, Adam Smith, Montesquieu, Rousseau propagaram. Ideias essas que norteavam liberdade, seja ela política, seja ela comercial, econômica, liberdade de expressão, não intervenção do Estado na economia. Essas ideias, elas não ficaram restritas à Europa, elas cruzaram os oceanos, ou chegavam à América, indistintamente norte, central ou sul, por meio de livros, ou na mente das pessoas que retornavam da Europa com uma ideia e quando chegavam à América encontravam a situação totalmente distinta, totalmente diferente. Mas essas ideias, elas foram fomentando o desejo de separação, o desejo de independência, o desejo de que a coroa inglesa revogasse tais leis. Até mesmo porque os colonos ingleses não eram representados no parlamento na Inglaterra. Não tinham representantes diretos na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, simplesmente pelo fato de estarem na América, mas pagavam impostos. Ou seja, eu posso pagar, mas não posso participar daquilo que o parlamento na Inglaterra resolve. Consequentemente, vamos pensar no seguinte: tivemos um congresso na Filadélfia, e esse congresso na Filadélfia, ele vai, notadamente, exigir a revogação das chamadas leis intoleráveis, um conjunto de leis que para os colonos na América, principalmente para os colonos da região norte, eram vistos como intoleráveis. Então eles vão exigir, neste primeiro congresso, que a Inglaterra cancele, suspenda. Vejam que eles não falavam aqui de independência. Ainda havia a perspectiva de que poderíamos negociar. Ou seja, a Inglaterra e a América podem negociar, podem chegar a um denominador comum, a um consenso, mas a coroa inglesa, ela não revoga as leis, ela não faz aquilo, que os colonos queriam, nem concede a eles, muito menos, participação no parlamento inglês. No segundo congresso, vem a declaração de independência, aonde as colônias do norte, seguidas em seguida pelas mais resistentes, as colônias do sul, declaram sua independência. Mas eu pergunto,
será que realmente as 13 colônias inglesas na América estavam independentes? Qual seria o requisito básico para que elas se tornassem independentes? Pensa um pouco. Pensa só um pouquinho do que é que faz com que ela se torne independente. Questão econômica? Será? Questão política? Pensa no seguinte: para que eles pudessem ser independentes, era preciso que a Inglaterra reconhecesse a independência. Dizer-se independente é uma coisa, ser reconhecido como independente é uma outra história. E a Inglaterra não reconhece essa declaração de independência. A Inglaterra, ela fica resistente a esse processo. Diante disso, nós vamos ter a deflagração da Guerra de Independência. Existe um filme chamado O Patriota, não sei se você já viu, mas eu aconselho, durante esse período agora, se você tiver acesso a ele, antecipo que, de acordo com a sua idade, tem algumas cenas mais violentas que talvez não estejam na sua idade adequada, dentro da faixa de censura, mas algumas cenas são bem interessantes porque elas retratam de forma romanceada e até exaltando a figura de um personagem, uma personagem que vai ser heróica. Nós temos aqui a Guerra de Independência e aí ninguém vai pensar que os colonos estavam resistindo. O exército inglês era muito superior. Muitos dos colonos eram camponeses, eram fazendeiros que estavam ali lutando por uma causa que eles acreditavam que valeria a pena morrer por ela, mas diante de um exército bem preparado, bem treinado estrategicamente. Essa situação aqui, ela muda de figura com a entrada da França, apoiada também pela Espanha. Diante disso, a Inglaterra vai sentir o gosto da derrota. A tão poderosa Inglaterra sente o gosto da derrota e, em 1783, na cidade de Versalhes, ela vai assinar um documento que reconhece a independência dos Estados Unidos. Lembra que eu falei anteriormente? Declaração de independência. É preciso que haja o reconhecimento dessa independência por parte da metrópole que dominava a colônia. A partir deste momento, a Inglaterra está reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Ou seja, a partir daqui, eles tomam a ciência de que existe uma nova nação na América, nação essa chamada Estados Unidos, que para os colonos existe desde a Declaração de Independência. Mas toda nação independente precisa de uma Constituição. Ela precisa de uma Constituição, a Carta Magna de uma nação, a Carta Maior, um conjunto de leis. Lembra daquele pensamento que eu disse que cruzou o oceano? Pensamento iluminista, esse mesmo que você está aí pensando, que você falou. Esse pensamento iluminista, ele norteou todo o processo de independência. Que todos os homens seriam iguais, que todos teriam direito à liberdade, direito de expressão, direitos inalienáveis. Coisa maravilhosa durante toda a guerra. Porém, na primeira Constituição dos Estados Unidos, de 1787, a primeira Constituição aqui norte-americana, lembrando sempre que a Constituição norte-americana é cheia de emendas a esta Constituição, ela torna-se uma república.
uma república presidencialista. A liberdade de expressão vai se fazer presente. Lembrando sempre que liberdade de expressão não é sair e dizer qualquer coisa não, tá? Presta bem atenção nisso. Liberdade de expressão, você pode expor seus pensamentos, porém, não é sair acusando levianamente qualquer pessoa, não. A gente tem sempre que ter a ideia de que a liberdade de expressão é uma coisa, mas a quem acusa, cabe o ônus da prova. Então, temos sempre que pensar muito antes de expressarmos nossos pensamentos, principalmente quando eles são críticas e que muitas vezes nós não temos como fundamentá-las. Apenas ouvimos dizer e repetimos. Cuidado com isso. Isso é liberdade de expressão. Tripartição do poder. Lembra de Montesquieu, lá do Iluminismo? Tenho certeza que você lembra. Montesquieu, executivo, legislativo, judiciário. Você deve lembrar, no caso dos Estados Unidos, o executivo ficava com o presidente. No caso do Brasil e de tantas outras repúblicas que adotaram a tripartição do poder. O legislativo fica com os congressistas, deputados, senadores, e o judiciário com os juízes. Isso era uma forma de limitar o poder do governante, para que ele não viesse a impor o seu desejo sobre o desejo da grande maioria. Então, uma tripartição do poder. O voto era censitário. Vamos pensar. Pensa bem, voto censitário. O que quer dizer isso? Um censo. Não sei se na sua casa já apareceu alguém do IBGE fazendo perguntas. Quanto tem de refrigerador, quantas são as máquinas de lavar, quantos carros, isso e aquilo, faixa salarial e tudo mais. Isso para quê? É para traçar um perfil da sociedade. Isso é um censo. O que é que ele vai dizer? Tantas pessoas têm essa faixa de renda, tantas têm essa, outras têm essa. Se a gente fizer uma analogia sobre isso aqui, era preciso que uma faixa de renda aqui fosse estipulada. Então, só votava quem tivesse a faixa de renda estipulada. Vamos dizer, se eu tivesse classe A, B e C, possivelmente a classe A e a classe B atingissem a renda necessária para votar. E os demais ficariam excluídos do processo de votação. Mas, professor, o iluminismo diz que todos são iguais. Sim. Mas nem tudo que o iluminismo dizia, pregava, difundia, vai ser aplicado aqui. Nós vamos ter situações bem distintas aqui, tá? E para exemplificar está aqui. Todos são iguais. A mulher ficou excluída do processo político. O negro também. E digo mais, o negro continuou escravo. Mais uma vez você está aí lembrando, todos são iguais. Estava lá no pensamento iluminista, mas as colônias que participaram do processo de independência não eram iguais. Existiam colônias que utilizavam a mão de obra negra escrava na sua produção. Estavam saindo de uma guerra, onde as duas colônias participaram, as colônias do norte e as colônias do sul, duas regiões no caso, com colônias do norte e colônias do sul. Ia prevalecer só o desejo do norte? Não. Então, atendendo à necessidade das colônias do sul, o negro continuou escravo. O negro continua escravo.